Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Se por acaso eu queira receber as mensagens, manda um oi pro número 61991192421, Irmão Alex, beleza? Nós estamos aqui no dicionário bíblico, eu vou deixar aí na tela para você ver. E a palavra que nós estamos dando uma olhada aqui, trazendo algumas informações extremamente importantes, é a palavra inspiração, beleza? Esse é o vídeo parte 2, tem o parte 1 que a gente iniciou, é importante você ler, você ouvir, né, para você poder compreender que é uma continuação. Vamos lá então. Então esse é o vídeo parte 2. O Novo Testamento cita cerca de 350 vezes o Antigo Testamento. Interessante aqui, pessoal. O Novo Testamento, várias passagens faz referência à Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. Como demonstração de que Jesus e os escritos do Novo Testamento compartilham a fé do judaísmo na origem divina e na autoridade dos livros sagrados. Continuaram, né, com a ideia dos livros sagrados. A ideia neotestamentária da inspiração é afirmada explicitamente em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17, e em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao 21. O texto de 2 Timóteo é a fonte do termo inspiração. Na teologia cristã, o termo, todavia, não é explicado e sugere a ideia de um ditado palavra por palavra. O texto de 2 Pedro concerne explicitamente a profecia. Os profetas são portadores do Espírito Santo. Essa metáfora sugere um impulso divino ou movimento, não ditado verbal. O próprio Novo Testamento afirma a inspiração, mas não é possível delinear qual tenha sido o desenvolvimento dessa fé. Como quer que seja, a igreja primitiva, a igreja primordial estava ciente de possuir o carisma da profecia. Aquele carisma que Israel possuía. Atos capítulo 2, verso 16 ao 20, Atos capítulo 11, verso 27, Atos capítulo 13, verso 1, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, Efésios capítulo 4, verso 11. Os padres da igreja aceitaram desde o início a fé na origem divina e na autoridade da Bíblia. Para explicar a inspiração, muitos deles usam o termo ditar. Isto é, o termo é tomado emprestado do judaísmo. E, além do termo, muitos padres parecem aceitar também o conceito do ditado. É como se o divino falando e a pessoa escrevendo, que não faz muito sentido, né? Mas eles pegaram emprestado do judaísmo, muita coisa. Na verdade, o sistema de igrejas, várias coisas pegaram emprestado do judaísmo. Porque no início, na verdade, já eram judeus, né? Todos os discípulos de Jesus eram judeus, o próprio Jesus era judeu. E muitos sacerdotes, muitos se converteram ali no início, né? Outras fórmulas patrísticas não contêm esta implicação. O Eterno é o autor da Bíblia. O autor humano é instrumento do Eterno. A Bíblia é a palavra de Deus. Então isso aqui, pessoal, até esse tema, a Bíblia é a palavra de Deus, foi os pais da igreja, né, que colocaram como se sendo a palavra de Deus.
E é um problema, porque muita gente, né, pega algumas passagens bíblicas que conta a história do povo de Israel e coloca o Eterno como se fosse mal, porque ele mandou matar crianças, ele mandou fazer isso e aquilo outro, né? Então, o problema, né, dos irmãos lá atrás de ter falado, a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, faz com que algumas pessoas que ainda não são convertidas, quando lê certas passagens, elas vão ter um pensamento muito errado da pessoa do Eterno, né, do Criador. Vamos lá. A literatura patrística do século II começa a citar o Novo Testamento no mesmo nível de autoridade do Antigo Testamento. Então, quem foi os pais da igreja ali, a patrística, começou a colocar os livros, as cartas de Paulo, da mesma autoridade dos livros que eram inspirados do Antigo Testamento, que o povo, que os rabinos colocou como sendo inspirado. Né? Isso aqui é importante a gente saber, porque tem muita gente que acha que a Bíblia ela caiu do céu do jeito que ela está. E não, ela teve uma história, ela tem um desenvolvimento, até a inspiração aqui que nós estamos vendo tem uma história. Né? Quem foi que colocou que é inspirado? Quem foi que falou que a Bíblia é a palavra de Deus? Então tudo isso é importante. Eu não estou aqui querendo desqualificar a literatura bíblica, pelo contrário, ela traz ensinamentos muito bons, né? Testemunho dos irmãos do passado. Então, ao meu ver, ela é bastante importante. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui e aí nós vamos fazer um outro vídeo dando continuidade aqui na palavra inspiração aqui no dicionário bíblico, beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.